Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos posicionados para receber a Tua palavra. Vem, Senhor, usa o Teu Filho e o capacite para ministrar, Senhor, segundo o Teu Espírito. Vem com grande poder, Espírito Santo de Deus, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Dê uma linda salva de palmas a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Parabéns. Obrigado, irmão. Eu não estou muito lembrado de quantas vezes eu já estive com vocês, lógico, em lugares diferentes. A lembrança que eu tenho é que nesse lugar talvez foram 3 ou mais. Nós tivemos em alguns acampamentos e acompanhei o processo, né, dessa transição que o Senhor está fazendo na vida de vocês. E é sempre muito bom estar em datas assim, porque eu entendo que não é apenas uma data comemorativa, mas também uma data profética, uma data para profetizar uma nova estação em Deus. E quando eu recebi a mensagem pelo WhatsApp que vocês falaram com o pastorzão de vocês aí, dizendo, era bom que o Davi ministrasse, porque da outra vez nós liberamos uma palavra geracional. E aí no hotel que eu estava, comecei a buscar, e Deus trouxe algo assim muito simples, mas muito pontual para esse tempo. E eu já me conheço, já vou descer, você já sabe disso, né? E eu não vou ficar aqui, só quero que alguém me ajude a pegar essa água aqui. Eu vou descer. Quem me conhece sabe, eu gosto de estar perto das pessoas. A última vez que nós estivemos aqui, não sei se a gente já estava com uma igreja implantada, mas aí nasceu uma igreja nossa lá em Londrina. E o Matt, quem lembra do Matt? Então, o Matt e a Rebeca são os pastores da nossa igreja lá agora. E vocês vão vê-lo bem menos vezes do que eu, porque ele agora está assumindo a frente da igreja. Então vai ser algumas vezes que você vai poder vê-lo aqui conosco. Vou tentar trazer outras vezes, tá? Mas a gente está vivendo um tempo incrível como igreja. E participar de 8 anos de uma igreja onde eu vi a construção, pelo menos no início, a parte ali, participar daquilo que Deus tem feito com vocês, é muito inspirador. Encoraja a gente que está lá em Londrina. Então, tem queimado meu coração algo muito simples, e eu queria que vocês, eu te prometo que eu não vou me demorar tanto, até porque eu sinto que o Pai está muito feliz com aquilo que nós fizemos nessa noite em adoração a Ele. Eu sinto no meu espírito que há uma gratidão muito grande aqui, e quando há espírito de gratidão é muito poderoso. Mas eu queria refletir com vocês algo. Vocês estão entrando 8 anos, falta só 2 anos para, eu diria, para um calendário de estação, uma nova estação. Mas não deixa de ser uma temporada de maturidade, de passos que vocês estão dando. E eu creio que eu vou liberar para vocês, talvez choque, mas é bom. Fala para o irmão, vai chocar, mas é bom. Ok? Se você está com a Bíblia, depois você lê com calma em casa. Mas se você quiser anotar as referências, eu vou te passar as referências. Eu não vou ter tempo de poder passar aqui versículo após versículo, mas eu quero te citar algumas referências. 1 Samuel capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 acontece algo, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Depois, tarefa de casa, né? Vocês têm as células de vocês para estudar isso. No capítulo 4, Israel vai entrar numa batalha. Eu quero a sua atenção aí. Só que essa batalha talvez seja alguma ou pouca, ou talvez não seja a única, mas foi uma das batalhas que Israel perdeu. Tiveram muito mais vitórias do que derrota.
Mas nessa batalha especificamente, no reinado que estava no período do sacerdote Eli, como sumo sacerdote, ele como juiz, ele é recém a morte de Josué, então veio toda aquela transição onde Israel queria um rei e depois vem e se levanta Samuel, depois Samuel, né, por pressão do povo, coloca Saul, unge Saul, aquilo que você já conhece. Mas nesse período do capítulo 4, acontece algo que eu quero trazer para vocês, para trazer uma palavra de alinhamento e de cuidado e de prudência. Eu creio, pastores, eu creio que Deus está para fazer com vocês algo incrível, muito maior do que vocês já estão experimentando. Mas nesse algo maior, eu vim trazer uma palavra de encorajamento, mas uma palavra de alerta. E bons amigos e bons irmãos são esses irmãos que trazem palavras de alerta. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso no Brasil, mas nós estamos vivendo também um tempo muito preocupante. Por quê? Porque, a bem da verdade, a igreja tem crescido em meio a toda a situação que estamos vivendo. Mas talvez nós temos que considerar que nós estamos também tendo muitas pessoas congregando, frequentando, mas não estão dando continuidade naquilo que o Senhor tem colocado como propósito. Israel entra na batalha. Só que se você pesquisar, eu tive uma pesquisa com o rabino messiânico, amigo meu, se você quiser depois o contato, ele te passa coisas assim que a gente não tem a tradução no português, mas no literal é muito importante. E ele passou para mim que essa é uma das batalhas que Israel entrou sem consultar a Deus. Por quê? E esse é o primeiro ponto. Porque estava acostumado com as vitórias. E eu vim aqui com muito amor e carinho. Eu sei que Deus tem dado vitória, eu sei que Deus tem feito coisas incríveis, mas tem uma palavra de alinhamento nessa noite. Não se acostume. Não se acostume com aquilo que Deus está fazendo, porque Ele quer te surpreender. E Ele não está bitolado a entrar num sistema onde tudo tem que ser a mesma coisa. Por que você acha que Israel não consultou a Deus? Porque pelo fato de todas as vezes que eles entravam e eles ganhavam, eles tinham as estratégias, eles tinham os armamentos melhores da época, tinham o melhor exército e tinham o Deus do Senhor dos Exércitos. Então era muito normal para eles entenderem, essa batalha já está ganha, então eu não preciso consultar ao Senhor. Deixa eu te dar uma palavra. Mesmo que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, Ele tem desejo que você consulte a Ele antes de todas as coisas. Antes de fazer qualquer coisa, Ele precisa ser o primeiro a ser consultado. E aqui eu trago uma palavra muito clara. Não é porque está dando certo que nós vamos deixar de consultar ao Senhor. Dá um glória aí. Tem muita coisa que vai dar certo. Tem muita coisa que vai, aparentemente, vai expressar expansão, crescimento e prosperidade. Mas mesmo que tudo isso continue acontecendo, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para dizer para vocês: não deixe de consultar ao Senhor. E por isso eles entram na batalha. E para surpresa de todos, eles perdem. O exército acostumado só ganhar, né? Aquela expressão, como é que tá? É só vitória. Só que não. Dessa vez não foi só vitória. Dessa vez teve uma derrota. Eu quero que você grave alguns números. Primeiro, a primeira derrota que eles tiveram, perdeu 4.000 soldados. 4.000 soldados é um número razoável. É muita gente. Imaginou 4.000 pessoas aqui? Não cabe. 4.000 soldados perderam, por quê? Porque um exército acostumado na força do braço, com as estratégias, já se acostumou só a ganhar. Disse: dessa vez eu não preciso consultar ao Senhor. E Deus permite isso acontecer, mas ao invés deles se arrependerem,
E aqui é o ponto. Eles vão e conversam e chegam à conclusão. Eles chegaram à conclusão: perdemos a batalha porque não trouxemos a arca que simboliza a presença para o meio de nós. Então, pegaram a arca, digamos que a arca seja esse púlpito aqui, e trouxeram a arca, colocaram no meio do arraial e disseram: vamos lutar de novo. Agora olha aqui para mim. Se na primeira vez não tinha a presença simbolizada pela arca e perderam, o que você acha que aconteceu agora? Lógica natural, deveria ganhar, porque agora eles estão com a presença. Agora olha com ouvidos aqui, olha não, né? Ouve com ouvidos proféticos. Mesmo com a presença do Senhor, eles perdem. E o que está de errado? O erro é a motivação. Porque a presença não foi feita para dar vitória. Você não entendeu, só viu aí? A presença não foi feita para trazer benefício. A presença foi feita para desfrutar, contemplar, desfrutar, zelar e cuidar por ela. Quando eles colocam a presença em benefício, tendo retorno, eles perdem. Só que dessa vez eles perdem 40 mil. Da primeira foram, 30 mil. Da primeira foram 4 mil. Na segunda, 30 mil, pastorzão. Pastores, 34 mil soldados perdidos. Mas não só tem só 34 mil. Perderam 30 mais 4 mil. Perderam os filhos de Eli, uma geração de filhos. Não eram filhos legais, mas representam uma geração de filhos. Perderam 34 mil soldados. A palavra diz que a arca foi roubada, perdeu a presença. E depois de perder a presença, dá um recado para o pai. O pai cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Perdeu a paternidade. E nós temos algumas consequências quando nós não consultamos e não temos a motivação correta. A perda de uma geração de filhos, a perda de um povo, a perda da presença e a perda da paternidade. Alguém ainda está aqui? Mas eu não vi no aniversário trazer notícia triste, não. Tem uma notícia boa aí. Eu estou trazendo para a gente chegar nesse lugar. E aí prepara teu coração. Por quê? Quando a arca é roubada e os filisteus levam a arca, passam-se 7 meses essa arca com os filisteus. E eu não sei se vocês lembram que quando essa arca chega lá, a primeira coisa que eles colocam é no templo de Dagon. E a estátua de Dagon cai e quebra. Eles levantam a estátua de Dagon, no outro dia cai novamente. E agora a estátua está prostrada diante da arca. Aí que está o ponto. Meu Deus do céu, eu estou devagar agora, mas já começando a acelerar. Por quê? Quando eles chegam lá e vê a arca prostrada diante da arca, começa a acontecer algumas feridas do povo. E eu quero sua atenção aqui. O povo não pega o objeto da presença. Vamos dizer que seja esse aqui. Os filisteus não pegam a arca e devolvem logo. Os filisteus chamam os profetas de Israel e diz: como é que a gente pode devolver? Acho que alguns entenderam. Um povo que não conhece o Deus verdadeiro tem mais temor do que o povo de Deus. O povo que não conhece o Deus verdadeiro, ao invés de devolver de qualquer forma, eles entenderam: isso não é algo comum. Diferentemente dos filhos de Eli, que levou para o arraial e colocou lá para ganhar a guerra, tratando como objeto comum, como objeto de benefício próprio. Agora os filisteus estão dizendo: como é que a gente devolve isso? E a gente não vai devolver de qualquer forma.
Aí vem os profetas e diz: coloca essa arca em cima de um carro novo de bois, os bois conduzidos, carro novo. E agora, detalhe, tem que ser de ouro. Eles pegaram, colocaram em cima de um carro, uma carroça de ouro, não é qualquer carroça, conduzida pelos bois, e levaram para a casa de Abinadab. Diz para mim, Abinadab. Agora eu quero que você memorize esse nome. É uma família de sacerdotes que serviu na casa do Senhor. E eles pegam essa arca e deixam na casa de uma família de sacerdotes, e é conduzida, faz todo um cortejo, todo um preparo, toda uma liturgia, não é de qualquer forma, e deixa. E a palavra diz que fica 20 anos. Eu quero que você olhe para mim agora, por favor. Não deixa nada roubar isso que é importante. Quanto tempo fica na casa de Abinadab? É porque a gente só ouve a mensagem da casa de Obed-edom. Mas antes de passar pela casa de Obed-edom, essa arca passou por uma outra casa. Em Obed, 3 meses. Em Abinadab, 20 anos. Agora, 20 anos é um bom tempo. Só que eu fui pesquisar, irmãos, e olhe, por favor, guarde isso no coração. Isso me chamou a atenção. Eu até comecei a gritar em casa: por quê? Até esse irmão, o rabino, me explicou. Essa família de Abinadab era a família escolhida também para o serviço no tabernáculo. No serviço tabernáculo, servia muito bem. Eles tinham conhecimento litúrgico. Eles viam todos os dias da escala. Eles sabiam fazer o melhor culto. Eles sabiam fazer a melhor lista de louvor. Eles sabiam limpar os utensílios. E eles sabiam guardar a arca. Só que dessa vez a arca não vai para o tabernáculo, nem vai para o templo. Vai para a família dele. E nós temos um problema. Porque é uma família que sabe fazer no templo, mas não sabe cuidar em casa. Vou falar de novo, para ver se você entendeu. Pastor Davi, por que você acha que é isso? Eu tenho plena certeza, porque lá está escrito: ficou 20 anos. Detalhe, não aconteceu nada nessa casa. E eu quero te chamar a atenção sobre algo. Como é que a presença fica na casa de uma família e não tem nada escrito que aconteceu com essa casa? Alguém está aí? E a pergunta que não quer calar: por que já não pegou essa arca e já levou para o templo ou para o tabernáculo? Deus está comunicando algo. Antes de ir para o templo, tem que passar por uma casa. Vocês estão aqui nesse lugar, e quem sabe um dia Deus vai alargar a tenda, quem sabe Deus vai dar um lugar maior para vocês. Mas nunca esqueça, essa presença tem que passar primeiro na sua casa. Não se trata de famílias que sabem servir aqui. Eu vi glória. Se não ficou nada escrito naquela família, temos um problema. E eu fui pesquisar. Sabe por que não tem nada naquela família? Porque essa família decidiu pegar a presença e guardá-la apenas. Eles pegaram a arca e colocaram no depósito, num lugar na sua casa, e disse: quando o rei precisar, a gente dá para ele. Então, o Espírito Santo está comunicando algo. Se eles tivessem pegado essa arca e colocado no meio da casa e falasse: não sabemos quando o rei vem buscar, e enquanto ele não vem, nós vamos cuidar dela, possivelmente nós teríamos uma história escrita nessa família. E agora não se assustem, mas se assustem.
20 anos se passam e nada acontece, ok? Isso está no governo de Saul. Quando Davi vai assumir o governo, Davi fica sabendo que essa arca está na casa de Abinadab, e Davi diz: a gente precisa trazer essa arca para Jerusalém. E ele consulta o povo e diz: o que vocês acham da gente trazer a arca que está em Abinadab para Jerusalém? E agora vem a parte que eu acho incrível. O povo diz: vamos, tamo junto. Só que temos um problema. Lembra que o povo não consultou para entrar na guerra? Agora Davi, ao invés de consultar a Deus primeiro, como é que o Senhor quer que a gente traga? Davi prefere ouvir o povo que diz: vamos trazer do mesmo jeito que os filisteus trouxeram, em cima de um carro de boi. Você sabia que Deus não queria nada disso? A única coisa que Deus queria era: carregue a arca nos ombros. Deus queria algo mais simples, mas eles entraram no automático. Sabe por quê? Porque a tendência humana é copiar aquilo que está dando certo. Eu tenho uma palavra de amor para vocês. Deus vai fazer muita coisa com vocês, mas não tem nada a ver com aquilo que está dando certo em outro lugar. Vocês precisam ouvir do Senhor o que o Senhor tem para vocês. Nós precisamos voltar a ser originais naquilo que o Senhor está falando conosco. Nós temos uma tendência de copiar o que está dando certo em outro lugar. E Davi, ao invés de consultar a Deus, prefere ouvir a opinião do povo. E o pior, vamos trazer a arca em cima de uma plataforma. E Deus não estava querendo que bois conduzisse a presença, porque boi só serve para conduzir e não sabe o que é o peso de carregar a presença. Carregar a presença na plataforma e na carroça de bois era para os filisteus que não conhecem o que é o peso da glória. Mas quem conhece o peso da glória? Mas Davi prefere ouvir a estratégia. E eu vim com uma palavra aqui, irmãos, vai ter momento. Se estiver dando certo em outro lugar, não significa que vocês têm que copiar. Procure saber como é que Deus quer. E eu estou falando com temor, porque nós estamos com um problema muito sério no Brasil. Nós estamos vendo algumas coisas no YouTube, estão falando: essa é a fórmula. Deus não está preocupado com a fórmula. Deus está procurando aqueles que querem ouvir diretamente dele. Para Guarulhos é assim, para Londrina é assim, para São Paulo é assim, para Goiânia é assim, para o Rio de Janeiro é assim. Não significa que está dando certo em Londrina. A minha fórmula tem que ser para vocês. A essência é a mesma, mas estratégias. E aí é a parte que eu já estou finalizando. Deus está vendo tudo isso, e por causa de graça e misericórdia que Ele nos ama tanto, Ele está no trono olhando o evento, trazendo a arca de Abinadab para Jerusalém. Ele está vendo aquele povo dançando, aquele povo fazendo o maior som, painel de LED, fumaça, coisas lindas e maravilhosas, uma festa. E Deus está dizendo assim: como é que eu faço para parar essa festa, para esse povo entender que não é assim que eu quero? Por isso, Deus não toca em pessoas, Deus toca no boi. A palavra diz que o boi tropeçou. Eu quero que você ouça com ouvidos maduros. Não foi o diabo que fez o boi tropeçar. Então Deus é capaz de fazer a estrutura tropeçar, para chamar a atenção da igreja, para chamar a atenção do povo. E quem tem ouvidos ouça. O Espírito Santo está fazendo algo com o Brasil, está fazendo a estrutura tropeçar, para que o Senhor chame a nossa atenção e diga: pergunta para mim como que eu quero. E
tem um jovem chamado Uzá. Diga Uzá. Sabe o que significa a palavra Uzá? Na força e no braço. Ele vai, tenta segurar a arca, porque o boi tropeçou. A arca vai cair da plataforma. Ouça com ouvidos. Tem uma pessoa preocupada em manter a arca na plataforma. Tem uma pessoa que está preocupada em manter a aparência estética. Tem uma pessoa preocupada com o evento. E tem uma pessoa que está limitando o poder de Deus, porque se ela está preocupada se a arca vai cair, ele está dizendo que Deus não tem como sustentar a presença. Então ele está depositando a confiança no quê? Na sustentação da plataforma. Então ele toca na arca indevidamente. Sabe o que acontece com ele? Ele morre. Não foi Deus que matou, ele tocou na presença indevidamente, sem temor. Sabe quem é esse rapaz? Ele morre com 26 anos. Se chama Uzá. Sabe de quem ele é filho? De Abinadab. Agora, pasme. A única história que essa família tem de 20 anos com a presença é a morte de um filho que tocou na presença indevidamente. O que isso comunica? É uma família que ensinou várias coisas da liturgia, mas não ensinou seus filhos a ter temor pela presença. Com muito amor, não queira ser o melhor presbítero, diácono, pastor, sem primeiro você ser pai de verdade em casa, ser mãe de verdade em casa. O que adianta você ter um ministério conhecido e famoso? O que adianta você ser altamente qualificado para fazer todo o ritual litúrgico, que é bênção, mas se teus filhos não conseguem te respeitar, se você não tem nem atenção dos seus filhos, você não tem nem dado atenção a ele. Alguém está entendendo? Mas não fica triste não. Eu só estou tentando aqui como irmão, talvez dos irmãos mais velhos aqui, não, tem gente mais velha do que eu aqui, mas um dos irmãos mais experientes na vida, para te dizer, são 8 anos. Glória a Deus. 8 é um símbolo extremamente profundo. Você percebe que não tem início nem fim. É uma aliança completa. Vocês estão vivendo um tempo de aliança. Uma aliança completa, com uma, sabe, completude do Senhor. Mas eu tenho que trazer um sinal de alerta. Vocês precisam deixar uma história de legado, mas uma história de bênção. Quando Uzá toca e morre, Davi diz: para o evento, pega essa arca e deixa na casa de Obed-Edom. Só que o texto diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom quanto tempo? Fala 3 meses. E sabe o que está escrito lá? Prosperou Obed-Edom em tudo e toda a sua casa. Agora vamos lá. Não é a mesma arca? Qual é o problema? É a mesma arca, mas a motivação das famílias estão diferentes. E eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: Deus pode fazer em 3 meses o que não foi feito em 20 anos. Porque Ele não é limitado ao nosso calendário. Se Ele tiver que fazer em 3 meses, Ele vai fazer. Basta encontrar uma família que sabe cuidar da presença. E para piorar a situação, eu vou te dar um dado que você vai ficar chocado. Esses anos todos que eu estou no ministério, eu aprendi que o Obed-Edom é um cara sensacional, incrível. Sim, é um homem de Deus, mas eu achei que ele era judeu, eu achei que era da linha judaica, mas ele não é judeu. Ele não pertence a Israel. Ele é de um povo que foi acolhido, estrangeiro. E Davi pega simplesmente, tira da casa de Abinadab, que é judeu, que sabe o ofício sacerdotal, que sabe cumprir toda a liturgia, e agora ele deposita a arca e deixa a arca na casa de uma família que é estrangeira.
tinha tudo para dar errado. Tem um monte de gente aqui que tinha tudo para dar errado, mas o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para depositar a presença dele na tua vida e você zelar por ela. Qual a diferença de uma família para outra? Uma só recebe como objeto comum, mas a outra recebe e cuida e zela isso não apenas como objeto, mas como uma referência de santidade, de presença. Ou seja, não só recebe, cuida dela e ensina toda a sua casa a honrar a presença. E eu não sabia, mas eu vou te dar uma informação incrível. Vem cá, pastor e esposa, pode vir. Fica ao redor aqui da mesa. Digamos que aqui está Obed-Edom em sua casa. Fica ao redor da mesa. Obed-Edom tinha 8 filhos. 8. Só que agora vocês vão dar glória, porque ele tinha 8 filhos, mas tinha 60 parentes. Então, de filhos naturais eram 8, mas de parentela E aí eu fui pesquisar sobre essa família. Descobri algo. Além de serem estrangeiros, não pertencem ao povo de Israel. Eles eram tão pobres, que eram sustentados pelos vizinhos de onde eles moravam. Ou seja, eles não tinham condições de comprar comida. Então cada vizinho fazia turno. Cada dia via com alimento e deixava na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que eles prosperaram, toda a sua casa, mas nos diz o nível de prosperidade. E quando eu pesquisei e descobri algo que me chocou, em 3 meses, Obed-Edom, que era pobre, que dependia dos vizinhos, conseguiu comprar todas as terras de onde morava. Não, você não deu glória a Deus, ou deu meu Deus a... Por quê? Porque mesmo que você trabalhe com investimento, se você for um cara top de investimento, me dá uma explicação natural. Alguém que não tem condições de comprar comida, agora compra todas as terras em 3 meses. Ele não aprendeu 5 passos da prosperidade, 5 passos para ser rico. Ele apenas aprendeu algo: se eu cuido da presença, se eu zelo por ela, se eu cuido da presença, alguém entendeu aí? Se eu cuido da presença, se eu zelo, eu dou a minha vida, vou gastar a minha vida. E eu não sei o tempo que vai levar para o rei buscar essa arca. Mas uma coisa eu sei: se a minha casa for escolhida, não vai ser um objeto comum, não vai fazer parte da decoração apenas, será um objeto que será reverenciado, cuidado. E tem mais: eu vou colocar meus filhos, meus parentes para fazer turno de adoração. Você não sabia, eu também não sabia, que o primeiro lugar que teve turno de adoração não foi no tabernáculo de Davi, foi a casa de Obed-Edom. Ai meu Deus, eu estou começando a ficar empolgado, porque Davi tinha um planejamento. Eu quero a arca, porque está no meu coração construir um lugar onde terá 24 horas de adoração. E antes dele estabelecer um tabernáculo, ele conhece uma casa. Porque eu vou te falar biblicamente, porque quando ele começou a prosperar, a família começou a adorar, os parentes dando turno de adoração, teve um mensageiro, uma pessoa que conhece a família de Obed-Edom, que também trabalha para Davi. Davi está lá em Jerusalém, no seu trono do reinado, e vem alguém, corre 12 quilômetros, diga 12 quilômetros. Vou dizer que você seja esse cara. 12 quilômetros. Ele vai na casa de Obed-Edom e vê tudo, fica sabendo, tá rolando no Instagram que Obed-Edom agora tá com todas as terras compradas.
Presta atenção, deu uma terra para cada filho. São quantas terras? 8. E deu uma terra para cada parente. Quantos parentes são? 60. Então ele teve condições de dar 68 terras. E ainda ficou com terra para ele. E pasme, e diz: quem não tem terra para morar, você que é empresário, você que é investidor, me dá a lógica humana disso, mas eu posso te dar a lógica do céu para a tua vida. Você quer ver sua empresa prosperar? Cuida da presença do céu. Você quer ver seus negócios prosperar? Zela pela presença. Ensina a tua casa a zelar pela presença. Eu estou vendo uma família ensinando seus filhos e seus parentes. Essa presença não é algo comum. Eu estou comunicando uma palavra de Deus para essa casa. Essa casa vai ensinar famílias a zelar pela presença. Só que você é o que vai dar o recado para Davi. E você será o Davi. Bombado. Coração do rei. Coração do rei? Fica aqui, Davi. Você está em Jerusalém. E você vai correr, vai chegar bem cansado. Vem, corre 12 quilômetros. Fala, meu rei. Meu rei. Você ficou sabendo? Aquela casa Que você deixou a arca. prosperou tanto Que conseguiu comprar todas as terras. que conseguiu comprar todas as terras. Deu a terra para cada filho. Deu uma terra para cada filho. Deu uma terra para cada parente. Deu uma terra para cada parente. E todos os vizinhos E todos os vizinhos estão indo visitar a sua casa. estão indo visitar a sua casa Para saber o que aconteceu. Por isso é bom, irmãos, não só apenas a revelação da palavra é maravilhosa, mas é bom você pesquisar. Existem algumas traduções que não foram feitas para nós. Isso faz toda a diferença, porque Davi fala, no original, Davi fala assim: esse é um sinal. Qual é o sinal? Davi deixa na casa de uma família para esperar qual é o momento ideal para trazer a presença para o governo. Não, você, a irmã já entendeu. Vou falar de novo. Nós temos um rei que diz: eu não sei o momento certo de levar isso. Então, para eu não levar no tempo errado, porque ele agora gerou temor em Davi, não dá para levar sem primeiro o Senhor trazer uma confirmação. Qual é a confirmação que ele recebe? É uma família prosperando. Então pega essa e prepara para dar um glória. Não tem a ver nós colocamos expectativa no plano político. É uma família que traz referência para o governo. Não, vou falar de novo. Não é um governo que traz a revelação para nós. Cadê o glória, igreja? É uma família que traz a revelação para o governo. É uma família que prospera tanto que o prefeito diz: o que está acontecendo com essa casa? Que o governador vai querer saber o que está acontecendo com essa igreja que está se prosperando. Então não é a igreja que vai atrás do governador, ou do prefeito, ou do líder político. A influência é tão poderosa que eles vão querer saber o que está acontecendo. E não é para pedir voto, é para saber o que está acontecendo. Aí Davi reúne 30 mil pessoas. Gente, 30 mil pessoas para ir na casa de uma família. A sua casa tem condições de receber 30 mil pessoas? Só que Deus falou algo. Sabe por que Davi falou? Sabe por que Davi fez isso? Porque dessa vez Davi está dizendo: essa presença, maior número de pessoas vão ver o que Deus está fazendo numa casa. Veio Davi, veio as 30 mil pessoas. Não entrou as 30 mil pessoas na casa de Obed-edom, mas quando Davi entra na casa de Obed-edom, e esse é o ponto, e aqui eu estou realmente finalizando,
Por quê? Obed-Edom, fiquei sabendo lá em Israel que vocês estão prosperando. Isso para mim é um sinal que o meu governo precisa da presença. E eu vim aqui buscar essa presença. Porque eu sei que chegou a hora. Se tem uma família prosperando, meu governo vai prosperar. Então eu vim pedir a sua autorização para você liberar a arca, para eu levar para Jerusalém. É o rei que está pedindo autorização. O impacto foi tão grande que o rei não chegou assim. Vim pegar. Ele está dizendo, fiquei sabendo. Agora, chocante é agora. Diz para o seu irmão, prepara agora. Meu rei. Meu rei, obrigado pelo tempo que você deixou essa arca aqui, pela confiança, pelo privilégio. Obrigado por ter escolhido a minha casa. Mas eu quero te pedir algo. Pode levar. Pode levar a arca para Jerusalém. Mas eu te peço. Eu e minha casa. Toda a minha família. Todos os meus parentes. Me permita ir para Jerusalém também. Para surpresa da minha vida e talvez da sua, o rei falou, tudo bem, é isso? E o que é que você vai fazer com as suas terras? Ele não vendeu. Ele deixou tudo por causa Obed-Edom está comunicando algo. Se eu tenho a presença e eu sei cuidar dela, eu não tenho problema nenhum de recomeçar do zero. Que eu vou prosperar novamente. Eu vim comunicar uma palavra nesses 8 anos. Se tiver que recomeçar, vai prosperar de novo. Não se apegue com a estratégia humana. Se tiver que recomeçar, recomece com a presença cuidando dela, que o Senhor vai fazer prosperar novamente. E Davi estabelece Obed-Edom, os 8 filhos e 60 parentes. Sabe o que? Eles agora vão ser os zeladores do tabernáculo. E eles cuidaram não só da arca, mas de todos os utensílios do tabernáculo durante 40 anos. Eu te pergunto, se em 3 meses eles prosperaram, o que aconteceu com essa família e todos os seus parentes em 40 anos? Os filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos herdaram a prosperidade. Por isso a palavra fala aqui, até a 4ª geração. Eu te pergunto, que história essa família deixou? Diferente da família de Abinadab. Nós temos uma família que começa do zero, prospera, porque cuidou da presença, mas abre mão de tudo para recomeçar novamente. Mas ele tem a plena convicção, se eu tenho uma presença, eu vou cuidar, e se eu cuido, eu vou prosperar. Eu faço a pergunta nessa noite, qual a história que você quer deixar? Qual a história que você está construindo? Eu
vou fazer a palavra que Josué declarou. Não sei a quem vocês vão servir, mas eu decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica de pé aí. Obrigado. Fica aqui já na frente já. Oh, Deus. Obrigado. Só deixar os pastores. Os pastores têm filhos biológicos, mas ele tem também filhos espirituais. E ele tem parentes. É uma tipificação. 8 filhos são biológicos de Obed-Edom, mas 60 são parentes. Cadê a parentela? O benefício não ficou só para os filhos. O benefício não só ficou para os filhos biológicos, ficou para... Mas se aqueles parentes dissessem, eu não quero, talvez não desfrutaria. Mas a pergunta nessa noite é: cadê os parentes? Então vou fazer uma bagunça certa. Chega perto da família aqui e fala: é isso, nós vamos cuidar dessa presença. Vem para perto deles. Vem para perto deles. Fica ao redor deles aí, ó. Abraça eles aí, ó. Vem, cadê os parentes? Vem todo mundo aí, ó. Isso. Deixa a família no meio. Vamos arrodear aqui, ó. Vamos ficar ao redor deles. Toca mais alto aí, meu tecladista. Aumenta esse volume aí. Tá com medo do quê, rapaz? Ah, é? Aumenta mais o teclado pra mim, meu irmão. Isso. Tô esperando toda a igreja ao redor aí. Comece adorando ao Senhor. Agradeça. Isso. O que o Espírito Santo colocar no seu coração, proclame. Vocês vão cuidar dessa presença. Haverá prosperidade ministerial, haverá prosperidade espiritual, haverá prosperidade emocional, haverá prosperidade no corpo, na saúde, haverá prosperidade financeira. Porque tem uma parentela aqui que decidiu. É isso que nós queremos. Continue, ore em alta voz. Se você ora em línguas, os pastores estão se sentindo abraçados. Há uma decisão nessa noite. A decisão é: eu abro mão de tudo por causa da tua presença. Haverá prosperidade. Se tiver que recomeçar do zero, vai recomeçar, mas haverá presença. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os
os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Cante mais alto, proclame, proclame, proclame. Uma vez que eu coloquei, olhe pra Ele, olhe pra Ele. Haverá prosperidade emocional, essa casa vai prosperar. Só quero nada mais e nada além de ti. Só quero a ti. Quero a ti, nada mais. A presença não vai faltar, a presença não vai faltar. Famílias que vão honrar a presença, a sua casa será uma referência. Pra te adorar, ó Rei do Ser, foi que eu nasci, ó Rei. Sim, meu prazer é te louvar. Sim, dos outros do Senhor, meu prazer é te adorar, ó Rei. Nunca vai faltar a presença. E ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Sim, nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Levante as mãos se você pode, diga a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvo. Com toda a força diga a honra, toda a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Haverá prosperidade das famílias.